Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sei, já vou começar o vídeo me desculpando, semana passada não deu pra fazer os dois vídeos na semana que eu tinha prometido pra vocês, galera, mas eu tinha dito que eu ia tentar, né galera, fazer dois vídeos na semana. Tem semana que a gente não vai conseguir, tem semana que vai dar certo, galera, semana passada não deu. Vamos tentar fazer essa semana dois vídeos na semana, começando com o LED Responde. Esse aqui já é o LED Responde 8, acho. Não sei se é 8, mas o número certo tá aqui embaixo, galera. Então, vou responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Estou com as perguntas aqui, galera. Mas antes da gente ir para as perguntas, eu queria agradecer cada um de vocês, galera. Primeiro, pelo apoio que vocês sempre dão no canal, os comentários, as curtidas. E agradecer também para a galera que esteve presente no primeiro encontro que eu fiz lá no Bar Brahma, no Campo de Marte, com o meu amigo Ricardo Beccari. Teve bastante gente, galera. Obrigado pela força, obrigado pela moral que vocês deram para mim. Teve gente que veio de longe, teve gente que veio de Piracicaba para poder participar do encontro, galera. Foi bem bacana, vocês estão vendo aí algumas imagens desse encontro. Teve sorteio de brinde, teve bate-papo, teve conversa, a gente tirou dúvida. O pessoal do Duplo Comando estava lá também, aproveitando para conhecer, eu não conhecia eles, foi bem bacana. Então, galera, fiquem ligados, a gente vai fazer vários desses encontros, tá, galera? Não precisa ser nada muito gigantesco, um encontro, um bate-papo e tal. Então, fica ligado aqui, eu vou sempre passar para vocês e também no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já segue aí embaixo, @led.santos, seja para saber quando vai ter encontro, seja para a gente conversar um pouco mais, ou para vocês mandarem pergunta para mim no LED Responde, que eu jogo aquela caixinha no Instagram para vocês, vocês mandam as perguntas, eu seleciono algumas, galera, não tem como selecionar todas, né, senão fica muita coisa, o vídeo fica muito comprido, mas seleciono as principais e respondo aqui para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Chega de enrolação. Vamos para as perguntas. Então vamos lá, galera. Primeira pergunta do Gabriel Paulani. LED, para entrar numa companhia, além dos requisitos, é necessário um QI? Verdadeiro ou falso? Para quem não sabe, QI é a sigla de quem indica. Seria tipo alguém dentro da companhia indicando você ou indicando um candidato para aquela vaga, né? Seria tipo um chefão, alguém que já está lá dentro, alguém geralmente de alto escalão dentro da companhia indicando quem deve ser contratado. Cara, acontece isso sim, a gente ouve casos disso, não só na aviação, mas qualquer outro mercado que você for procurar, advocacia, medicina, administração, empresas, diretoria de empresas, sempre tem esse tipo de coisa, né? Contrata aí o filho do meu amigo, contrata o cara que voa comigo não sei onde. Sim, acontece isso, porém não é a grande maioria das contratações, tá, galera? As companhias fazem as seleções, as companhias pedem aqueles mínimos todos. Se você tiver alguém que vai te indicar, talvez isso vai te ajudar. Mas nessas grandes seleções, quando a gente vê que uma companhia abriu seleção, como foi o caso aí da Gol recentemente, como foi o caso da Latam também, essas companhias pedem aqueles requisitos e geralmente o QI não acaba contando muito, né? Porque as contratações são abertas para aquele número de vagas. Beleza? Deu para entender? Respondi sem responder muito? Mas é isso, ajuda, mas não é fundamental e não acontece com essa frequência que você possa estar imaginando. Beleza? Próxima pergunta. Hélio Sabioni. Qualquer monomotor pode se instalar paraquedas como no Cirrus e no RV? Cara, não são todos os RVs que têm paraquedas balístico, tá? O Cirrus sim, eu acho que todos eles têm, não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas não são todos os monomotores que podem instalar paraquedas balístico, não. Tem que verificar principalmente se tem espaço para instalar paraquedas balístico, porque quem não sabe aquilo lá ocupa o espaço, tem um foguete ali dentro, que é o foguete que estoura a parte da fuselagem onde ele está empurrando, né? Empurrando o paraquedas para fora, para o paraquedas poder abrir, né, como se tivesse uma mola empurrando ele ali para fora. Então tem que ter espaço, tem que ter estrutura e tem que ter capacidade, né? A estrutura do avião tem que aguentar o tranco que tanto o disparo do paraquedas quanto o próprio paraquedas em si, né, na hora que ele puxa, a estrutura do avião tem que aguentar isso. Eu não sei, teria que procurar e falar com os fabricantes das aeronaves, com os engenheiros que desenvolvem as aeronaves para saber se podem ou não. Diria aí que grande maioria talvez, se tiver o espaço, talvez caiba, mas eu acho que nem todos podem não. Beleza? Próxima pergunta. ID.Guto. Se recomenda gravar fonia para estudo posterior? Sim, cara, recomendo, é muito válido. Não só a fonia, mas se você tiver uma GoProzinha aí qualquer, não precisa ser a última, pode ser qualquer uma. Se você tiver uma GoPro, puder gravar, colocar em algum lugar do painel e tal, facilita bastante, ajuda bastante no seu debriefing ou depois, quando você chegar em casa e tal, para você rever aquele voo, alguma coisa na fonia que não ficou muito clara, alguma coisa que o seu instrutor disse que talvez não tenha ficado muito claro naquele momento, você esclareceu com ele no debriefing, mas queria ver como que foi naquele momento, então facilita bastante, galera. Biel Guitar Underline Aviação.
Qual o procedimento de uma pane seca? Cara, confesso para você, quando eu estava selecionando as perguntas para fazer esse Celeste Responde, eu não tinha selecionado essa pergunta não. Pô, pane seca em pleno 2019, depois que aconteceu com a Lamia, depois de assistir um monte de vídeo meu onde eu falo sobre a necessidade de fazer um bom planejamento de voo, verificar combustível, verificar o mínimo de autonomia regulamentar, pane seca? Pô, galera, pane seca é uma falha aí quase que inaceitável hoje em dia, né, galera? Hoje em dia a gente está sempre trabalhando, qualquer lugar que vocês forem voar, tá, galera? Estamos sempre trabalhando na questão de segurança de voo e a parte de combustível, verificação de combustível e quantidade de combustível é sempre um fator importantíssimo, então todo mundo sempre pega no pé. Aí eu tinha deixado a pergunta de fora, mas aí depois eu reconsiderei. Por quê, galera? Porque vocês sabiam que, por exemplo, uma pane seca você não necessariamente está sem combustível? Ah, agora eu peguei vocês. Pois é, e aí você vai se perguntar, como que a gente vai ter combustível a bordo e vai ter uma pane seca? Digamos que esse combustível a bordo, o combustível que você tem nos tanques da aeronave, não esteja chegando no motor da aeronave. Digamos que no seu carro, por exemplo, o combustível está no tanque do carro lá atrás, mas ele não está chegando no motor. O motor não vai funcionar, concordam comigo? Existe um caminho entre o combustível que está no tanque até o motor. Geralmente, os aviões possuem 2 tanques, um em cada asa. As aeronaves de asa alta geralmente trabalham com combustível alimentado por gravidade. Então, aqui com o Lima Alfa Lima, a gente tem os 2 tanques e o combustível que está nesses tanques tem que chegar até o motor que está aqui na frente da aeronave. Esse caminho é feito através de tubulações que passam aqui por dentro e passam pela válvula seletora. É uma válvula que você consegue fechar toda a passagem de combustível ou não. E dessa válvula seletora, ela chega no carburador. O que acontece? Se por algum motivo essas tubulações entupirem, se o respiro do tanque estiver obstruído e não tiver entrada de ar para o tanque, é a mesma coisa que você pegar um canudo de Coca-Cola. Sabe quando você pega o canudo de Coca-Cola, puxa ele para cima segurando a ponta aqui? E o combustível fica ali dentro, a Coca-Cola, no caso, fica dentro do canudo, é mais ou menos isso. Se não entrar ar, não tem equalização de pressão dentro dos tanques e o combustível não desce. Então é importante fazer uma verificação no check pré-voo para ver se o respiro do tanque, por onde vai entrar esse ar para fazer essa equalização, está desobstruído. Se ele estiver entupido, o combustível está na asa, ele não vai descer, tá, galera? Ele não vai para o motor. Eu estou falando aqui no caso do Cessna 152, alimentação por gravidade, com uma válvula seletora que tem 2 posições, aberta e fechada. Quando que a gente fecharia uma válvula seletora? Em algum procedimento de emergência, por exemplo, onde a gente vai pousar fora de um aeródromo e a gente quer fechar, a gente não quer que o combustível que está nos tanques vá para a parte quente do motor, porque pode quebrar, pode acontecer alguma coisa aqui e combustível pingando sobre o motor quente pode causar fogo, né? Então a gente fecharia a válvula seletora. Ou numa condição mais normal, no dia a dia, um cheque aí de manutenção, vai desmontar alguma coisa no motor, a manutenção vai precisar tirar alguma peça do motor, trocar um filtro, trocar alguma coisa, a gente fecha a válvula seletora para o combustível não ficar vazando. Isso eu estou falando do Cessna 152, tá, galera? Que tem essa válvula seletora na posição aberta e fechada. Algumas aeronaves, boa parte das aeronaves, na verdade, o Cessna 172, por exemplo, já é assim também. Existe uma válvula seletora com até 4 posições. Fechada, ambas, que seriam ambos os tanques, né, esquerdo e direito, tanque só da esquerda, tanque só da direita. Você consegue pela válvula seletora escolher se você quer combustível só do tanque da esquerda ou só do tanque da direita. E boa parte das aeronaves sequer tem a posição ambas. Você tem que escolher se você quer o do tanque da esquerda ou do tanque da direita. E aí, durante o voo, a gente tem que ir fazendo a troca do tanque, né? Para o avião não ficar pesado para um lado ou pesado para o outro, né? Então, a cada meia hora ou a cada 1 hora, dependendo da aeronave, a gente faz a mudança do tanque de combustível. Pode ser que numa dessas mudanças ou em algum procedimento aí de mudança, de abertura ou fechamento da válvula seletora, essa válvula quebre, emperre, aconteça alguma coisa. Então, usando aí exemplo, em voo, você vai transferir da válvula seletora do tanque da esquerda para a seletora do tanque da direita. Se por algum motivo essa válvula seletora travar, quebrar, acontecer alguma coisa, você não conseguir usar o combustível do tanque da direita, por exemplo, ou ela travar numa posição intermediária e você não conseguir usar o combustível de nenhuma das asas, você tem uma pane seca com combustível a bordo da aeronave. Claro, isso é raríssimo de acontecer. Eu particularmente não conheço o caso que tenha acontecido, mas pode ser que aconteça, tá, galera? E aí, qual que é o procedimento numa pane seca, que foi a pergunta original, né? Mesmo procedimento de falha de motor. O que vai acontecer sem combustível? O motor vai parar, você vai ter que seguir o procedimento de falha de motor, procurar o melhor local para pouso. Aí você pode tentar fazer o checklist de acionamento, não vai dar certo, porque você não tem combustível, ou o combustível não está chegando. Procurar o melhor local para pouso e fazer o pouso de emergência. Beleza?
Explicação cumprida por uma pergunta simples. Bora, próxima pergunta. @PauloXavier12 e ele pergunta: por que a maioria dos aeroclubes proibiram banho de óleo depois do voo solo? Cara, pelo mesmo motivo que hoje em dia a gente vê na TV aí as dermatologistas falando da importância da gente passar filtro solar mesmo em dias que não estejam ensolarados, né? Porque o filtro solar protege a nossa pele. Na verdade, o banho de óleo é um óleo que seria prejudicial à sua saúde, prejudicial à sua pele, prejudicial, pode pegar na sua boca, pode acabar ingerindo, pode entrar em contato com o seu olho, vai te fazer mal, é uma coisa que vai fazer mal para a sua saúde, mal para a sua pele, mal para o seu couro cabeludo e também vai fazer mal aí para o meio ambiente onde você está, né? O lugar ali onde você tomar o banho de óleo vai contaminar o solo, depois você vai tomar banho, vai contaminar ali a rede de esgoto e tal, jogando aquele óleo queimado de aviação. Então, hoje em dia, na era moderna que a gente vive, a gente tem os métodos de descarte adequado desse tipo de material, né? Não só óleo de aviação, mas óleo de carro, por exemplo, óleo de cozinha. Vocês também têm que descartar num local adequado. Não pode jogar na pia, vocês sabem, né, galera? Tem que levar e descartar no local adequado, certinho, por conta do meio ambiente. Então, visando essa questão, tanto da saúde do aluno, quanto da saúde do meio ambiente, né, uma questão da qualidade do meio ambiente, que a maioria dos aeroclubes e a maioria das escolas optaram por não mais dar o famoso banho de óleo. Beleza? Próxima pergunta da Lilian Jimenez. A Lilian mandou um monte de perguntas, eu tive que selecionar algumas, não dá para responder todas para você, mas essa aqui eu achei bacana. Como é realizado o Ground School? Ground School, para quem não sabe, é o primeiro curso quando você entra na parte prática do voo. Na verdade, é um curso teórico. É um curso teórico onde você vai aprender as particularidades da aeronave que você vai voar. Tentando facilitar o entendimento de vocês. Digamos que vocês acabaram de comprar um carro. Quando vocês compram um carro qualquer que seja, um Golzinho, por exemplo, vocês têm que saber onde que liga a seta, se o câmbio, a ré para frente ou vai para trás, quantos litros de óleo vocês têm que colocar lá, onde que vai a água do esguicho lá para limpar o limpador de para-brisa, como colocar o step no caso de furar um pneu, enfim, são diversas coisas que você deveria saber fazer. O Ground School de uma aeronave é exatamente isso, é onde você vai aprender o funcionamento daquela aeronave que você vai voar. Então é onde você vai aprender sobre sistemas da aeronave, velocidades, limitações, altitudes máximas, performance, enfim, diversas coisas, sistemas elétricos, sistemas de comando, enfim, é onde você vai aprender como que funciona toda a parte da aeronave, né? Como funciona a operação daquela aeronave que vocês forem voar. E sempre que vocês forem mudar de aeronave, vocês vão ter que fazer pelo menos um grau de, dependendo da categoria de aeronave, pelo menos um grau de adaptação para poderem operar, para poderem saber como funcionam os sistemas daquela determinada aeronave. Beleza? Próxima pergunta. Próxima pergunta do Cauã_1001. Como foi estudar para fazer a banca da ANAC sozinho e quais meios de estudos você indica? Cauã, ótima pergunta para você, cara. Falei naquele bate-papo lá no carro para vocês. Eu desenvolvi um método de estudo que eu pegava todo dia da semana, de segunda a sexta, e estudava uma matéria por dia. Então, na segunda-feira eu estudava teoria de voo, na terça-feira eu estudava regulamentos, na quarta-feira conhecimentos técnicos, na quinta-feira regulamentos e assim por diante. Aos sábados, geralmente eu fazia simulados, né? Eu comprei o kit de apostilas e uma dessas apostilas era só de simulados. Aí no sábado eu ia lá e fazia simulado. Aí depois que eu já estava estudando aí um mês, eu comecei a fazer os simulados ao sábado, né? Depois que eu já tinha tido um contato inicial com as matérias. Isso, galera, é cabeça, é foco, determinação, dedicação. Eu chegava em casa todo dia do trabalho, não interessasse o que acontecia naquele dia, eu pegava lá, tirava minhas 2 horinhas à noite, pegava o livro, ia ler e ia estudar, tá, galera? Não importasse o que tinha acontecido no dia, o que eu ia fazer no dia seguinte, eu me programei, me foquei para fazer esse tipo de estudo. E aí você perguntou também sobre quais meios de estudo que eu indico. Bom, esse é um método caso você queira aprender sozinho, caso você não queira fazer um curso homologado, é um método que funcionou para mim, talvez não funcione para todo mundo, mas é um método bacana porque você se dedica aí uma matéria por dia exclusivamente. E hoje em dia, galera, existem muitos recursos. YouTube aqui, galera, os meus vídeos, ou vídeos aí, diversos outros vídeos, que eu não vou ficar mencionando nome por nome, porque senão eu vou acabar esquecendo de algum canal, mas tem diversos canais de aviação, diversos canais preparatórios para quem está fazendo banca da ANAC, com certeza são ótimos conteúdos de apoio, vale muito a pena. Tem um site, galera, que eu faço diversos cursos, que é o site da Lift Aviation. Tem diversos cursos muito bacanas, talvez não tão focados para quem está fazendo a banca, se preparando para a banca do PP e do PC ainda. Eles vão ter esses cursos, eu sei que eles vão fazer esses cursos, mas eles têm diversos cursos, por exemplo, curso de gerenciamento meteorológico, curso de sistemas de determinadas aeronaves,
curso de CRM, eu fiz meu curso de CRM com eles, tem bastante curso bacana, galera. Tô deixando o link da Lift aqui embaixo também. Vocês sabem quem vai fazer um curso lá na Lift logo logo? JP, aquele sem vergonha. E aí, gente? Estavam com saudade de mim? Logo logo vai ter um curso do JP na Lift também, galera. Tô deixando aqui embaixo. Lift é um serviço pago, mas vale a pena, eu recomendo pra vocês, tá, galera? Falei do duplo comando no começo do vídeo, tá aqui, ó. Próxima pergunta é do duplo comando. Como você consegue tempo para ser Inva e YouTuber? Pois é, galera. Como que eu consigo tempo? Hoje é domingo, são 19h48 e eu tô gravando o vídeo aqui. Ainda vou editar esse vídeo para poder colocar ele no ar na terça. Então a gente tem que fazer alguns sacrifícios aí para poder ser instrutor durante o fim de semana, trabalhar durante a semana e conseguir ser YouTuber, como vocês dizem, né? É mais ou menos assim, galera. Bora, próxima pergunta. Thiago2502, última pergunta para finalizar o vídeo. Ele pergunta: está voando VFR e de repente aparecem umas nuvens baixas. O que devemos fazer? E se entrar nelas? Thiago, vou responder sua pergunta porque eu sei que minha mãe também tem essa dúvida. Vira e mexe, ela me pergunta isso. Cara, bom, para começo de conversa, não existe isso de entrar numa nuvem de repente, aparecer uma nuvem de repente do nada, uma nuvem que você não viu de onde ela veio. Como eu disse lá no começo do vídeo, como eu já falei em diversos vídeos, um bom planejamento meteorológico, dá uma olhada na SIGWX. Tem frente fria chegando? Tem informação prevista para o horário do seu voo? Na sua rota, tem alguma coisa aí para se formar? Tem alguma formação que você sabe que possa ser atravessada? Tudo isso faz parte do planejamento. Se você fizer esse planejamento, você já sabe que talvez tenha uma nuvem, talvez você tenha que desviar. E quando você está voando em condições VFR, você já está vendo ao seu redor aí, ali tem nuvem, meu destino está ali e ali tem nuvem. Posso ir por ali? Não, melhor alternar para lá porque ali não tem nuvem. Pode acontecer, por exemplo, de você estar distraído e tal, não prestou atenção, achou que a nuvem estava um pouco mais alta do que ela está e acabou que você entrou na nuvem. O que você faz? Envolver FR se você entrar inadvertidamente em condição IMC. Vamos dar uma olhada no manual da aeronave? No caso aqui da Cessna 152, a aeronave que eu estou acostumado, provavelmente aí, se você está voando da aviação geral, o seu manual deve ter alguma coisa prevista, alguma coisa parecida, mas isso aqui se aplica aí basicamente a qualquer aeronave que esteja voando VFR e precise retornar. Vamos lembrar de uma coisa, a gente está voando VFR, entramos na nuvem de repente. Mas há 10 segundos atrás a gente estava voando VFR e estava em condições visuais. Ou seja, a gente tem que voltar para trás o mais rápido possível, né? Porque para frente a gente não sabe a extensão da nuvem. A gente não sabe se é um CB com uma grande extensão, a gente não sabe se é uma nuvem curta, mas lá para trás, de onde a gente estava, a gente sabe que estava tudo certo, né? Estava tudo limpo. Então a gente tem que fazer uma curva de 180 graus para voltar. Como que é feita essa curva? Vamos dar uma olhada no manual da aeronave? Não, bateria acabando, não. Bateria trocada? Bora. Então, tem aqui, executando uma curva de 180 graus nas nuvens. Upon inadvertently entering the clouds, an immediate plan should be made to turn back as follows. Ou seja, no caso de uma entrada inadvertida em nuvens, um plano deve ser feito conforme segue. E aí aqui ele lista 6 passos pra gente, galera, que é mais ou menos o que eu falei pra vocês, só que ele explica como ser feito. Primeira coisa que ele fala pra gente: Note the compass heading, ou seja, veja a sua proa na bússola. Digamos que a gente está indo numa proa norte, proa 360 ou 000. Número 2, aqui, note the time of the minutes, ou seja, eu vou traduzir já para vocês, galera. Aqui ele está falando, veja o ponteiro dos minutos no relógio, ou seja, o relógio que tem no painel da aeronave, veja o ponteiro dos minutos e veja a posição do ponteiro dos segundos. Número 3, quando o ponteiro dos segundos indicar o meio minuto mais próximo, ou seja, 0 segundos ou 30 segundos quando estiver apontado para cima ou para baixo, comece uma curva padrão pela esquerda, mantendo o Turn Coordinator alinhado por 60 segundos. Então, volte para o voo nivelado. Por que ele fala para fazer uma curva de 60 segundos, galera? Uma curva padrão de 60 segundos. Uma curva padrão é uma curva de 3 graus por segundo. Vocês já repararam que no Turn Coordinator tem lá escrito 2 minutos? Que é um Turn Coordinator de 2 minutos. Se você fizer uma curva coordenada naquele Turn Coordinator, você vai demorar 2 minutos para fazer uma curva de 360 graus. Lembra que a gente quer fazer uma curva de 180 graus, a gente quer voltar para onde a gente veio. Ou seja, a gente vai fazer uma curva de 1 minuto.
Por isso que ele fala para olhar o relógio, olhar o ponteiro dos segundos do relógio, o ponteiro dos minutos e contar. Na hora que o ponteiro dos segundos estiver lá no 00, por exemplo, a gente começa a fazer a curva para a esquerda, o ponteiro vai dar uma volta inteira, 1 minuto. Se você fez uma curva padrão, se você conseguiu manter uma curva padrão, né, uma inclinação de curva padrão 3 graus por segundo, depois de 1 minuto, você vai ter feito uma curva de 180 graus. Por isso que ele dá essas dicas aqui do ponteiro do relógio. Ou seja, se você não tiver nada na aeronave, tiver só com o relógio no painel da aeronave, você consegue fazer essa volta, consegue executar essa volta tranquilamente. Tranquilamente, talvez não, mas consegue fazer essa volta. E aí ele continua aqui. 4. Verifique a precisão da sua curva olhando novamente a proa na bússola, que deve ser recíproca à proa original. Afinal, a gente fez uma curva de 180 graus, né? Ou seja, se a gente está vendo a proa norte, 360, fizer uma curva padrão, 3 graus por segundo, depois de 1 minuto, a gente tem que estar na proa sul, proa 180, proa recíproca. E aí ele fala aqui, se necessário, ajuste a proa primariamente with skidding motions, ou seja, com movimentos de guinada através do pedal da aeronave, rather than rolling motions, ou seja, preferencialmente com movimentos de guinada ao invés de movimentos de rolagem da aeronave. Quando a gente está em condições IMC, o menos possível que a gente conseguir rolar a aeronave, melhor é para o nosso voo, para evitar uma desorientação espacial. Utilize sempre o horizonte artificial e o Turn Coordinator para saber se você está fazendo a curva coordenada e se o horizonte está alinhado. Já falei para vocês sobre desorientação espacial e sobre como é fácil, em condições IMC, vocês entrarem em desorientação espacial. O videozinho está aqui no card. E o manual continua aqui. Número 6. Mantenha a altitude e velocidade através de comandos cuidadosos do elevator, né? Através de comandos cuidadosos do movimento de arfagem. Evite um sobrecontrole, overcontrol, né? Um sobrecontrole é um excesso de controle, através de deixar as mãos longe do controle, longe do manche, o maior tempo possível. Ou seja, o manual da aeronave pede, nesse caso, para vocês deixarem a mão longe dos controles o maior tempo possível, né? Enquanto vocês estiverem em condições IMC. Façam ajustes leves no elevator, se necessário, né? Para manter a velocidade e a altitude. E evitem movimento de rolagem. Façam os ajustes através do pedal da aeronave. E aqui ele até complementa, né? And steering only with rudder. Ou seja, ele fala para a gente fazer os movimentos de mudança de proa somente com o leme da aeronave. Exatamente por conta disso, né? Para evitar rolagem da aeronave e uma possível desorientação espacial. Depois que você fizer esse procedimento, rapidamente você vai voltar para onde você estava e sair da condição IMC, voltar para a sua origem, procurar um local para pouso, desistir, procurar uma alternativa. Enfim, novamente você vai estar em condições VFR, VMC. Você já estava VFR e está VMC novamente. Beleza? Lembrando que você não pode voar VFR em condição IMC jamais. Beleza? Galera, não sei se vocês perceberam, a imagem ficou um pouquinho mais escura porque acabou a bateria da minha luz. Essa aqui já era a última pergunta, então já vou pedir para vocês darem o joinha, se inscreverem no canal se não forem inscritos ainda, compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que pode gostar desse vídeo, me segue no Instagram que eu vou soltar novamente a caixinha de perguntas para vocês mandarem as perguntas. E é isso. Ah, galera, pulseirinha, tô fazendo vídeo com as pulseirinhas, galera, tô deixando aqui embaixo o link para quem quiser comprar as pulseirinhas. Já tem pulseirinha de volta, tá? Então tô deixando aqui embaixo. É um formulário do Google, um Google formulário. Eu não consegui fazer lojinha virtual, tá, galera? É muito pouco. O valor da pulseirinha é bem barato, tá, galera? O valor da pulseirinha é R$15, mais R$10 de frete. Eu expliquei lá no Instagram também como funciona o frete. É um papel bolha lá para conseguir mandar pro correio, porque o correio enche o saco quando manda um negócio pequenininho assim. Por eles querem colocar assim numa caixinha para despachar pro Brasil e ia sair mais caro ainda. Então eu deixei aí o formulário do Google através de transferência bancária, tem meus dados bancários lá para vocês, quem quiser comprar a pulseirinha, só transferir para mim, preenche o formulário para eu saber o endereço de vocês e eu já posto para vocês, beleza? E daqui a pouco acaba, hein, galera, que eu mandei fazer poucas unidades, porque para fazer muita unidade ia sair muito caro, beleza? Então é isso, galera, vejo vocês numa próxima, obrigado e novamente, já falei de se inscrever e tal, então eu vejo vocês na próxima, valeu, galera, até mais!